Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, e no grito que vem do meu povo, eu te escuto de novo, chamando por mim. Deus nos chama todos os dias para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas. Nós estamos no mês vocacional. É o mês de rezarmos pelas vocações, pela nossa própria vocação e pelas vocações de um modo geral, né, das pessoas, sobretudo da nossa juventude. Por isso, nesse momento, eu quero te pedir que você reze comigo, né, pelas vocações, sobretudo pelos nossos jovens, para que possam dizer: sim, Senhor, aqui estou para fazer a Tua vontade. Queremos também trazer presente nesse dia de hoje a Iranilde, a Francisca da Ilma, o Júnior Carlos de Jesus, a Cirlândia, Liene Santana, toda a família Nogueira lá de Uiú, Jorge e Cristina com a família, Hugo e Esté Costa, Regiane Mesquita, também trazer presente os seus filhos, a sua família. Rezemos também pela Dona Joana Almeida de Jesus, Ritinha Castro, Emily Vitória, Beto Ilma Lins de Araújo, pelo Pércio Freire. Rezemos pelo Luiz Roberto Hollenberg de Souza, né? Pela saúde de todas essas pessoas. Vamos também rezar pelos nossos idosos, idosas, cuidadores e cuidadoras e todos os nossos familiares e amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho, né, de hoje está em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 até o capítulo 19, versículo 1. Ouve, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhando, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um dos seus companheiros que devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou, e você não devia também ter compaixão do seu companheiro como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores,
até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de ontem falava da questão da reconciliação, que a gente deve sempre cuidar do nosso irmão, da nossa irmã, né? Reconciliando-se sempre. Hoje Pedro faz uma pergunta fundamental. Ele vai perguntar para Jesus: quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus vai mais além, olha que interessante, Jesus vai mais além quando ele diz 70 vezes 7. Nós já sabemos que o número 7 significa perfeição, né? É perfeição. Ou então sempre, né? Significa sempre. Então Jesus elimina qualquer possível limite para o perdão. Ou seja, o perdão não tem limite. Ele é ilimitado. Por que ele é ilimitado? Porque nós, como seres humanos, estamos sempre cometendo deslizes, pequenos e grandes deslizes, né? Portanto, a gente sempre precisa do perdão de Deus, a gente sempre precisa do perdão do irmão. Assim como não tem limite, né, entre o amor de Deus para conosco e o nosso amor para com o nosso irmão. Deus nos ama imensamente, né? Então a gente também deve amar o nosso irmão e devemos perdoar sempre o nosso irmão, né? Para esclarecer a resposta, né, a Pedro, Jesus vai contar uma parábola, né? A parábola do servo cruel, porque ele foi realmente muito cruel, que mesmo sendo perdoado pelo rei, né, ele não perdoou, né, o seu devedor, o seu companheiro, né? Sendo por isso castigado duramente pelo rei. Por que ele foi castigado duramente pelo rei? Porque ele não teve a coragem, ele não teve compaixão para com o seu companheiro, para com o seu colega, né, de trabalho. Então Jesus faz uma advertência que vale para todos nós. É assim que meu Pai fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É assim que o meu Pai fará convosco, se cada um não perdoar de coração, né, o seu irmão, a sua irmã. Quem não se abre ao perdão, nem deveria rezar, meu irmão e minha irmã, a oração do Pai Nosso, né? Quem não se abre ao perdão, não deveria rezar de maneira alguma a oração do Pai Nosso, né? Uma oração sem compromisso, né? Uma oração vazia, né? Uma oração que não se compromete, que não se promete com Deus, né? Que não se compromete com Deus. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina a perdoar, né? Tem um texto que diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né, a quem nos tem ofendido, né? A quem nos ofendeu. Então não é fácil perdoar, a gente sabe disso, que não é fácil. Não é fácil perdoar, é muito difícil perdoar, mas é necessário, o perdão é necessário, né? Assim a gente pede na oração do Pai Nosso. Não é fácil perdoar, isso todos nós já sabemos, né? Que não é nem um pouquinho fácil perdoar. Mas se pedirmos a Deus, com certeza, Ele nos ajudará a vencer o desafio, né? De quebrar a nossa própria muralha, né? De quebrar tudo aquilo que nos afasta, que nos separa do nosso irmão e muitas vezes de nós mesmos e até de Deus, porque quando eu me separo do irmão, né, eu estou me separando também de Deus, né? A gente costuma dizer, Deus está em você, Deus está no seu coração. Então, se Deus está no meu irmão, então eu devo
perdoar sempre que precisa, eu devo amar essa pessoa. Fácil a gente já sabe que não é, mas é possível, né? O perdão é uma questão de decisão, né? É uma questão de decisão, é uma questão de humildade. E se a gente é uma questão de exercitá-lo, né? Se eu perdoo hoje, eu posso perdoar amanhã, depois e a depois. E assim a gente vai se acostumando, né? O perdão é sempre reconhecer primeiro os nossos defeitos, né? As nossas próprias imperfeições. E todos nós somos sujeitos a falhar, né? Todos nós falhamos em algum momento da nossa vida, né? Ou em vários momentos, né? A gente costuma falhar, né? Isso é normal, isso é próprio do ser humano. Mas, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa falha, o meu irmão também é uma pessoa falha. Por isso ela precisa do meu perdão e eu preciso do perdão do outro e da outra, né? Então a falta de perdão nos faz muito mal, né? Fecha, né, o nosso coração à graça de Deus. Quando eu perdoo, eu me abro para a graça de Deus. Quando eu não perdoo, eu fecho o meu coração para a graça de Deus. Por isso, o convite do Evangelho de hoje é perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Perdoar sempre. E tem muita gente que não consegue fazer esse processo, né, do perdão. E aí a gente se torna pessoas rancorosas, que vive resmungando, que não consegue mais sorrir, que envelhece antes do tempo, né? E quando eu perdoo com mais facilidade, eu me torno uma pessoa mais linda, né? Uma pessoa mais livre, menos rancorosa, não fico reclamando da vida o tempo todo, né? Consigo sorrir, consigo me aproximar do outro e da outra, né? Consigo rezar melhor, viver melhor, viver com alegria. Portanto, o perdão faz muito bem para a nossa saúde física e mental e espiritual. Que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos conceda a graça de perdoarmos 70 vezes 7, ou seja, sempre. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.